Olá, crianças, bom dia! A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a tia Carol e a partir de hoje eu também estarei dando aula na IBD para vocês, ok? Antes da gente começar a nossa aula, vamos fazer uma oração? Querido Deus, obrigada por mais este dia de vida. Obrigada, Senhor, pela vida de cada criança que está assistindo essa aula. Que o Senhor venha nos abençoar, que nós possamos compreender a Sua palavra e que ela encha as nossas vidas de alegria. Papai, nós também te pedimos por todas as crianças do mundo, pelas crianças que não conhecem a Ti, Senhor, que elas venham ter a oportunidade de conhecer o Seu amor. Pai, nós pedimos também por todas as crianças que estão nos hospitais, que estão com problemas de saúde, que o Senhor venha, Pai, trazer a cura para cada criança que necessita, Senhor. Nós te clamamos pela vida delas, Pai. Esteja conosco, Pai, durante esta aula e durante todo o dia. Eu te agradeço por tudo, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Vamos cantar um louvor para alegrar nossa aula? Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Muito bem, crianças. Vamos começar a nossa aula agora. Nós estamos começando um novo trimestre e o nosso texto básico está em Êxodo, capítulo 2, a partir do verso 1. E o nosso versículo para memorizar está em Salmos 121, versículo 2, que diz assim: o meu socorro vem do Senhor. Esse salmo, criança, quer dizer que é em Deus que eu posso confiar. É para Ele que eu conto todas as minhas aflições, todas as minhas preocupações. E Ele vai acalmar o nosso coração. Amém? Bom, na história de hoje, nós vamos conhecer uma pessoa muito, mas muito especial. Ela foi usada pelo Senhor para libertar o seu povo da escravidão. Vamos conhecer quem é? Vocês se lembram da história de José, aquele que foi governador do Egito? Então, quando ele reencontrou seus irmãos e os perdoou, ele levou toda a sua família para morar no Egito. Ele separou uma terra enorme para eles lá, com a permissão do rei, e a sua família ficou morando naquele lugar. E Deus os abençoou tanto, mas tanto,
que eles cresceram muito. Eles ficaram mais numerosos do que o povo do Egito. Anos após a morte de José, apareceu um novo rei. Olha aqui o nosso novo rei. Apareceu um novo rei que não conhecia da fama de José. Ele não soube que José foi um grande governador, porque ele surgiu muitos anos após a morte de José. Então, ele viu que o povo de Israel estava muito grande, muito numeroso, e ele ficou com medo que esse povo se revoltasse contra ele. Então, o que ele fez? Ele escravizou todo o povo de Israel. Olha que triste, crianças. Desde o adulto até a criança, todos eles eram escravizados. Eles tinham que fazer trabalhos muito pesados e eles eram castigados. Isso era muito ruim. Eles comiam pouco e quase não bebiam água também. Eles mal podiam se alimentar. E eles às vezes ficavam muito fracos, e quando eles não conseguiam fazer o trabalho que eles tinham que fazer, que era ordenado pelo rei, o rei castigava eles severamente. Então, crianças, eles fizeram um clamor muito grande para o Senhor. Eles clamavam todo dia. E nessa época, o faraó ficou muito bravo porque eles estavam crescendo e teve uma ideia muito triste, crianças, uma ideia muito má. Ele ordenou que todas as parteiras são as mulheres que ajudavam os bebês a nascer. Ele ordenou que as parteiras matassem todos os meninos hebreus que nascessem e deixassem vivas só as meninas. Olha, crianças, que coisa horrível que esse rei fez. Ele era muito mau. E ele ordenou essa crueldade, que as parteiras fizessem essa crueldade para as crianças. Que triste isso, não é? E nessa época havia um casal chamado Anrão e Joquebede. Eles tiveram um lindo menino. Nessa mesma época em que o faraó estava ordenando a matança das crianças. Então, o que eles tinham que fazer? Eles esconderam o bebê de todos. Ninguém sabia que ela tinha tido um bebê. E eles esconderam esse bebezinho. Mas o tempo foi passando, foi passando. Depois de 3 meses, não tinha mais como esconder o bebezinho. Então, a Joquebede teve uma ideia. Ela construiu um cestinho de juncos. Juncos são folhas que crescem em torno do rio Nilo. E ela tampou todos os buracos do cestinho com betume. Betume é o mesmo material que é usado para asfaltar as ruas. Por que ela fez isso, tia? Ela fez isso para que não entrasse água no cestinho e não afogasse o bebezinho. Porque se entrasse água ali, ele ia morrer afogado. Mas água, tia? Por que água? O que ela ia fazer com esse bebezinho? Ela teve uma ideia. Ela colocou ele no rio entre as folhas de juncos e lá ele ficou escondidinho, lá no rio. Enquanto isso, a irmã dele, que se chamava Miriam, ficou de longe observando o cestinho lá, todo escondidinho, até que algo incrível aconteceu. A filha do faraó foi até o rio tomar um banho. A filha do faraó, olha, ela foi até o rio tomar um banho e ela viu esse cestinho no meio das folhas.
E ela pensou: o que será que tem dentro daquele cesto? Então, ela pediu para que uma das suas empregadas fosse até lá e trouxesse esse cestinho para ela. Quando ela abriu o cestinho, ela teve uma surpresa maravilhosa. Havia um lindo bebê. E quando ela pegou ele no colo, porque ele chorava muito, ela viu que era um menino do povo hebreu. Então, a Miriam, irmã dele, que estava de longe observando tudo, se aproximou da princesa e disse: Princesa, eu conheço uma mulher do meu povo que pode te ajudar a criar esse menino. E a princesa gostou da ideia. Ela disse: então traga ela aqui para mim. E a Miriam foi e chamou a sua mãe, a Joquebede. E a princesa disse para Joquebede: leve este bebê com você, crie ele para mim, e eu vou te pagar por todo esse trabalho. Então, crianças, a Joquebede levou o próprio filho para criar. A própria mãe conseguiu levar o seu filho para ela criar ele até ele ficar bem grandinho e depois devolver ele para a princesa. Como Deus é maravilhoso, não é? Deus preparou tudo já. Deus já tinha um plano perfeito, um plano maravilhoso para a vida desse bebezinho. E quando esse bebezinho cresceu, a Joquebede levou ele até a princesa. E a princesa o adotou como seu filho e colocou o nome dele de Moisés. Vocês sabem o que significa Moisés? O nome Moisés significa tirado das águas. Isso mesmo, porque foi lá das águas que ela viu aquele cestinho e achou aquele lindo bebezinho. Então ela colocou o nome dele de Moisés. Desde pequeno, Moisés sempre passou por muitos perigos. Ele era uma criança muito levada, que sempre se arriscava. Mas nada de ruim aconteceu com ele, porque Deus sempre protegeu Moisés. Olha só que linda a história, não é? Então, crianças, vocês não precisam ter medo de nada, porque Deus vai estar sempre cuidando de vocês, do mesmo jeito que Ele cuidou de Moisés. Ele não deixou que ninguém descobrisse que Moisés havia nascido. A mamãe dele conseguiu proteger, conseguiu esconder ele de todo mundo, e assim os soldados do rei não encontraram Moisés. E depois, mesmo quando ele já ficou grandinho, chorava muito, ela não conseguia esconder mais ele, que ela teve a ideia de colocar ele no cestinho e esconder ele lá na beira do rio. Deus preparou com que a princesa, filha do faraó, encontrasse ele e o adotasse. Deus cuidou de tudo. Deus planejou tudo desde o começo, porque esse era o plano dele para libertar o seu povo. Ele já estava preparando a vida de Moisés para ser o libertador do seu povo. Ele ouviu o clamor daquele povo sofrido, aquele povo que estava sendo castigado, que estava sendo escravizado, que não conseguia se alimentar direito. E eles clamaram tão forte, mas tão forte, de todo o seu coração, que Deus ouviu o clamor deles. Que linda a história, não é, crianças? Apesar de todo o sofrimento do povo, eles clamaram a Deus e Deus foi, desde o comecinho da vida de Moisés, já preparando ele para que ele se tornasse uma pessoa muito especial, muito importante para libertar o seu povo. Crianças, mais uma vez, vamos refletir sobre os salmos que nós lemos. Lá no Salmo 121, versículo 2, que diz: o meu socorro vem do Senhor.
Do mesmo jeito que Deus socorreu o povo de Israel quando eles estavam sendo escravizados, Deus vem nos socorrer quando nós estamos tristes, quando nós estamos passando por situações que nos constrangem, que nos deixam preocupados. Nós vamos até o Senhor e clamamos a Ele. Fala, Senhor, tira essa tristeza do meu coração, acalma, Senhor. Me ajude a resolver esse problema. Me ajude, Senhor. Eu preciso tanto. Deus ouve as nossas orações e Ele vem e nos socorre. Amém, crianças? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Perdoe a tia se a tia ficou nervosa em algum momento. É a primeira aula da tia. E eu gostei muito de estar aqui com vocês. Na próxima aula é a tia Ju que vai continuar a história. Vocês não percam, porque essa história vai ficar cada vez mais interessante e cada vez mais linda. Deus vai continuar mostrando o amor dele pelo povo de Israel. Amém? Eu desejo a vocês um excelente domingo, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que nenhum mal aconteça à vida de vocês. Não esqueçam, crianças, tenham sempre uma vida com Deus. Leiam a Bíblia, cante louvores, orem bastante. Mesmo que nesse momento nós não possamos nos encontrar na igreja, mas nós nos encontramos nos cultos online e na aula da IBD. Então vocês continuem firmes, tá bom? Não se afastem de Deus, ok? Ele nos livra de todo o mal, mas nós precisamos estar juntinho dele, tá bom, crianças? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Tenham uma ótima semana e até a próxima aula. Um beijo no coração de cada um. Tchau, até mais!